O Santos Futebol Clube está numa sinuca de bico. Olha só a incógnita em que o Santos coloca o seu torcedor, não é verdade? Uma reunião secreta sobre a SAF vazou do Santos. Então não é secreta mais, não é verdade? É sobre isso que nós vamos falar em mais esse vídeo do canal A Voz do Santos, o canal que dá voz ao torcedor do Peixão. Se você está passando aqui pela primeira vez, eu peço para você se inscreva no nosso canal, dê um like, ative o sininho das notificações para você ficar bem inteirado de todo o nosso conteúdo. Aqui falamos de Santos, não é verdade? Vazou a notícia de que o Santos vai fazer uma reunião com o Conselho Deliberativo sobre a SAF. O vazamento da informação se deu também, juntamente com a convocação da reunião por parte do presidente Marcelo Teixeira, em que não serão possíveis celulares nessa reunião para não haver vazamento, olha só. O Santos é uma bagunça, gente. O Santos é uma bagunça total, velho. Então, o valor que vazou também, juntamente com a informação, é de um aporte de 2,2 bilhões de reais. Olha só, o maior valor de uma SAF de um clube do Brasil, não é? Aí, qual que é a incógnita, qual que é a sinuca de bico da situação, não é? Uma ala mais conservadora dos torcedores não é a favor porque a história do Santos não se vende, não é? E uma outra ala mais moderna, mais com um pensamento mais contemporâneo, vamos dizer assim, aponta para aquilo que a gente tem aí como uma lógica bem racional, né? Uma questão bem assertiva da gente pontuar, que é o quê? A situação do clube, né, pessoal? O Santos está chafurdando na lama aí em torno de quase 800 milhões de reais de venda. O Santos tem uma das maiores folhas de pagamento da Série A. É um time que está lutando para não cair. É o primeiro time ali fora do Z4, né? Então o Santos está chegando num ponto em que, se não se tornar SAF, vai fechar as portas. É assim, bem direto, tá? Para ser bem direto no assunto. São dívidas e mais dívidas. Esse aporte de 2 bilhões ele vira primeiro para a quitação dessas dívidas, e daí o Santos se torna propriedade de uma empresa ou de alguém, não é verdade? A exemplo do que se tornou aí o Botafogo, o Atlético Mineiro, o Cruzeiro, o Vasco, né? E aí também tem toda aquela questão, né? É o time do Pelé, todas as histórias, as conquistas. Gente, isso daí não vai ser apagado, tá? É óbvio que o torcedor, sendo passional como ele vai colocar, nossa, mas o time que revelou o Pelé, Robinho, Neymar, o time das conquistas, o único time que parou uma guerra, toda aquela história que a gente, torcedor do Santos, sabe. Isso não será apagado, mas isso tudo tem um preço, né? Essa é a questão. Isso tudo tem um preço porque o Santos vai deixar de ser um clube no modelo associativo, na verdade, para um clube que vai ter um dono, não é? Muito tem se especulado aí do tal do Kia Jorabichian lá, que tentou isso no Corinthians um tempo aí. Tem um aporte também de um pessoal lá da Arábia Saudita, que é o pessoal do petróleo, tem muito dinheiro, né? Então, vamos ver o que vai sair dessa reunião, tal reunião secreta que o Marcelo Teixeira está convocando para a próxima terça-feira, acho que 19h30, se não me engano. E qual que é a minha opinião? Obviamente, se você tem uma opinião diferente, você posta aqui nos comentários, a gente lê todos os comentários, a gente debate, discute a respeito do assunto. Eu acho que SAF no Santos é um assunto para ontem, é um assunto que está atrasado já há pelo menos um ano. Não é? Só que há um ano atrás o Santos está disputando a Série B. Então não dá para ter muita perspectiva, não é verdade? Agora que o Santos voltou, é o Santos do Neymar, enfim, toda aquela coisa toda. Um aporte aí, que tem também uma participação da XP Investimentos, né? Para angariar as empresas. A XP não entra com esse aporte inicialmente, a XP está como intermediadora, né?
Você está falando, é a XP que vai colocar o Santos à venda. Bem dizer, vem bem a real direta, né, para vocês. Olha, tem um time aqui no Brasil, o Santos Futebol Clube. Sabe o time do Pelé, então? Alguém quer? Alguém se interessa nesse investimento, né? Que a gente sabe que todo investimento, como é que funciona, né? Principalmente para quem tem mais dinheiro, né? Quem tem mais dinheiro quer sempre ter mais e não joga dinheiro fora, não rasga dólares, nem euros e nem qualquer tipo de moeda. Então, como é que funciona? A empresa ou essa pessoa vem até o Santos, faz esse aporte, tem toda uma questão de votação do sócio torcedor, toda uma votação do Conselho Deliberativo para aprovação. Isso não é tão simples, não é tão rápido como parece, mas é preciso dar um primeiro passo. Então essa empresa vem e diz assim, olha, eu estou aportando 2,2 bilhões, mas eu quero 5 de volta. É assim. Investimento é assim. Ninguém investe no mundo em nada que não vá ter retorno, né? E qual que é a questão toda aí, né? Nós temos aí toda uma questão de arena, né? A famosa cortina de fumaça ali, arena junto com o torcedor, W Torre, toda aquela questão, tem o campo da Praia Grande também. E aí, vai dar certo, pessoal? O que vocês acham, né? Eu acho que daria muito certo, desde que fosse feito com planejamento, feito com muitas travas, né, travas contratuais, em que o clube não ficasse tão amarrado assim a um dono, a um suposto dono, não é verdade? Então eu penso que também SAF, gente, não é sinônimo de sucesso, tá? A gente pode ver que o Cruzeiro aí patinou bastante até engrenar, o Vasco ainda não engrenou, né? Tem alguns outros times aí também, o Curitiba, apesar de estar ali disputando uma das pontas da Série B para retornar para a Série A também, é um time que não vingou, vamos dizer assim. Isso daí não é a curto prazo, isso não é a médio prazo. O Botafogo levou 3 anos. O Botafogo levou 3 anos para se firmar, não é? Para trazer um treinador que fosse bom, aí no caso na época lá do Luiz Castro, depois até uma montagem do time, como que, né? A gente viu tudo aí, a questão de ganhar Campeonato Brasileiro, ganhar Libertadores e disputar o Mundial, enfim, isso demora. Então, já que demora, eu arrisco a dizer para vocês que isso não seria concretizado antes do término do mandato de Marcelo Teixeira, tá? Pode ser que haja também nessa reunião aí alguma coisa com relação ao Estatuto do Santos, né? Que vai sofrer modificações, essas modificações podem ser que beneficiem ainda mais o Marcelo Teixeira na questão dele deixar o legado dele para o filho Marcelinho Teixeira na presidência do Santos. O que, na minha opinião, seria deveras horrível no momento, né? Eu tenho essa opinião de que Marcelinho Teixeira ainda não está preparado para assumir o cargo de presidente do Santos, né? Então, dentre muitos outros assuntos, é o que vai ser debatido nessa reunião. Beleza, pessoal? Eu peço para vocês aí, deixa o like de novo, dá aquela força pro canal, fica com a gente. Santos, sempre Santos. Nascer, viver, e o Santos morrer, é o orgulho que nem todos podem ter. E o Santos